Ei, gente, tudo bem? Eu tive que optar por fazer a gravação da aula por conta de um compromisso que eu tenho na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá bem? Eu vou projetar aqui o compartilhamento e vamos começar falando, então, dando continuidade da aula passada, que foi sobre elementos volumosos. Nós havíamos parado em capineira, no uso de capins que são plantados para corte, como é o caso da capineira. E nós terminamos numa imagem que era um capim fermentado. Capim fermentado, ele é muito comum de ocorrer com o capim que é picado, obtido da capineira. Porque ao picarmos o capim, como vocês estão observando na imagem, o capim picado, ele úmido, quando ele é colocado em coxo profundo, ele começa a fermentar. Tá? O capim naturalmente úmido, ele fermenta. E então isso pode ser um problema na alimentação do cavalo, porque o capim fermentado é o capim azedo que nós chamamos, e o cavalo não pode comer capim azedo. Se ele comer, ele pode passar mal, ter uma cólica no estômago dele por fermentação indesejada. O capim tirado de uma capineira, né? Muitas vezes a capineira está passada e uma forma de aumentar o consumo deste capim da capineira passada é o criador desavisado usa o farelinho de trigo. O cavalo ama farelinho de trigo. O grande problema é que esta matéria-prima ela é rica em fósforo fítico, né? Muito rica em fósforo. E o excesso de fósforo associado à presença do ácido oxálico, oxalato de cálcio, que impede a absorção de cálcio, potencializa a doença da carinchada. Então, quando um criador opta por colocar o farelinho de trigo sobre o capim picado, é um problema enorme caso esse animal só coma capim picado e não tenha nenhum tipo de suplementação, seja com um concentrado adequado ou com sal mineralizado. Então, é um problema o capim picado se não for oferecida suplementação adequada. O capim picado também não é indicado para cavalo atleta, e ele é indicado principalmente para animais de menor valor econômico e que têm condição de se movimentar ao longo do dia, que não fiquem presos na baia. Perfeito? Então aqui está a nossa imagem. A nossa imagem ela fica um pouco prejudicada, que eu não consigo usar os recursos, né, visuais. Mas aqui vocês observam no fundo é o capim que foi cortado do solo, né, e transportado para cá com uma ideia aparentemente bacana de se oferecer o capim depois, só que esse capim começa a fermentar, ele esquenta. E quando ele esquenta, micro-organismos proliferam e contamina o alimento. Então, esse tipo de fermentação não é a adequada para usar como alimento, como processo de conservação e alimento para o cavalo. A conservação mais adequada por fermentação seria a fermentação anaeróbica, né? Nesse caso, ela não é e o alimento ele deteriora, perfeito? Então, não é muito bom a gente usar esse tipo de alimento. As formas de uso, como eu disse, o capim picado ele precisa passar por uma picadeira e a picadeira ela precisa estar com as facas amoladas, porque aí a gente vai conseguir tamanhos de partícula mais adequado para o consumo do cavalo, mais ou menos 2 centímetros. A faca da picadeira precisa estar muito bem amolada para que ela não esgarce o capim, não esmague ele, e aí ficam fios de capim, tiras de capim, que se o cavalo comer sem mastigar direito, ele pode vir a ter problema no trato digestivo. Perfeito? Então, todo animal que come capim de capineira, obrigatoriamente, ele deve ser suplementado minimamente com sal mineralizado. Isso é no mínimo. Tá bom, gente? Partindo para um outro tipo de alimento volumoso, nós podemos destacar aqui o uso da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um alimento volumoso muito controverso na alimentação dos cavalos. Tá? Tem muito criador usando,
mas muito criador sem a informação adequada para o uso correto da cana-de-açúcar. Existem inúmeros cultivares genéticos de cana, e vocês podem ler a dissertação desse ex-aluno meu. Tá bem? Existem várias cultivares, mas nenhuma cultivar ela foi desenvolvida para alimentar cavalo. A cana não deve ser usada como o único alimento volumoso na dieta do cavalo, que fique claro. E esse tipo de alimento volumoso, ele tem uma série, inúmeras restrições para o seu uso adequado. E quando a cana for usada, se for usada, tem que ser usada com muita consciência e com baixo percentual de inclusão na dieta. Senão a cana vai dar problema com cólica, com certeza. Bem, o que nós temos na literatura é que experimentos já foram feitos com o uso da cana, oferecendo até 1% do peso vivo dos animais em matéria seca de cana. O grande problema é que esse 1% é o máximo, o limite. É melhor usar menos. E eu vou justificar o porquê. Nenhum desses ensaios, estudos que foram feitos com o uso da cana para cavalo, se preocuparam com o consumo em excesso de sacarose, açúcar. A sacarose ela joga a glicemia do cavalo lá para o alto, acima da sua capacidade metabólica. O cavalo é um herbívoro que não está adaptado a manter taxas glicêmicas muito altas ao longo do dia. Então, isso vai trazer uma série de problemas metabólicos no cavalo. Por isso, mais um motivo: problemas metabólicos em função do excesso de glicose proveniente da sacarose. Esse é um dos motivos para não incluir a cana em excesso. Cana não pode ser o único alimento volumoso para cavalo. Nós testamos 4 cultivares de cana. Como vocês vão ver aqui, ó, nessa parte, nós testamos 4. E aqui eu tenho o consumo médio de matéria seca em função do peso vivo. Todo esse tratamento que tem 2% e 1,7%, todos esses tratamentos, nossos cavalos apresentaram cólica, e cólicas sérias, que foram para a mesa cirúrgica. Então, não se pode dar muita cana para cavalo, porque o risco é altíssimo. Tem alto teor de lignina e muita fibra. O cavalo não está adaptado ao consumo desse tipo de alimento volumoso. Então, mais uma limitação. O tipo de fibra que a cana possui é uma fibra lignificada de celulose. Não é o tipo de fibra adequado para cavalo. Ela não prende muita água na sua estrutura fibrosa. Então, as fezes do cavalo elas começam a ter problemas de formato, de formação. Então, um indicativo que o trato digestivo não está bom. Bem, então um alimento de baixa qualidade, mas a cana é um alimento volumoso extremamente palatável para o cavalo. Por isso, no manejo de usar a cana, nunca deixem a cana à vontade para os cavalos, porque eles vão comer e eles gostam. E o consumo em excesso, como vocês viram no experimento, causa a cólica. Então, é preocupante. Tá? O excesso de glicose proveniente da sacarose, ela pode causar problemas de desenvolvimento nos filhos das éguas gestantes. Então, se éguas gestantes consumirem cana, o pico glicêmico por muitos dias consecutivos pode afetar o desenvolvimento do feto e depois no produto após o seu nascimento. Qual a recomendação? A recomendação é, na matéria seca, nunca ultrapassar de 0,5 a 0,7% do peso vivo animal em matéria seca por dia, ou 30% da fração volumosa da dieta por dia para animais soltos, de baixa exigência nutricional. 30% de cana na dieta desse cavalo de baixa exigência
equivale a 40% das necessidades diárias em energia digestível do cavalo. Então, se colocar muita cana, extrapola as necessidades de energia. E aí o cavalo pode também entrar num processo de ganho de peso excessivo, né, associado com outros alimentos, e entrar no processo de obesidade. Não ofereçam mais cana por conta do risco de cólica. O fornecimento de cana-de-açúcar como volumoso exclusivo é contraindicado. Perfeito? Cana como único volumoso? Não. O cavalo não está adaptado. Você pode usar um pouco de cana misturado com outro tipo de capim. Possivelmente um capim de melhor qualidade. Mas só a cana não é indicado. Tá bem? E nunca usem para categorias de maior exigência nutricional, porque vocês vão alimentar com um alimento de baixo valor energético, baixa digestibilidade, causando um efeito de lastro, aquele barrigão volumoso, né? E cavalo atleta não deve ser alimentado com cana, não é alimento para esse tipo de animal. Dando continuidade, nós vamos entrar numa questão que os alimentos, as gramíneas C4, apresentam aqui na nossa região do Brasil. O cavalo é uma espécie que absorve mal o cálcio nas dietas, tá bem? É baixo. E quando o cálcio ele é proveniente de gramíneas, a disponibilidade desse cálcio é baixa, por dois motivos. As gramíneas possuem pouco cálcio e a disponibilidade desse cálcio pode ser dificultada por conta de substâncias antinutricionais. Dentre os alimentos volumosos que têm maior proporção de cálcio e disponibilidade de cálcio, nós vamos encontrar a alfafa, que eu já vou citar mais à frente. A substância que interfere na absorção do cálcio presente nas gramíneas chama-se o oxalato. O oxalato, quando presente na planta, o oxalato é natural, ele está naturalmente nas gramíneas, principalmente nas gramíneas C4, tá bem? Só que quando o oxalato está em concentrações de 1%, acima disso, já é considerado tóxico, porque ele reduz a absorção do cálcio em 66%. Então veja quanto problema. E as gramíneas tropicais, muitas delas, são riquíssimas em oxalato. Como aqui neste quadro, eu tenho várias gramíneas. E veja que interessante, o capim-napier, que é o capim da capineira, tem alto teor de oxalato, Penicetum purpúreo. Capim colonião, esse murumbu, que está cheio na rural, também tem alto teor de oxalato. Outro, aruana, maçai, que vocês conhecem bem com os experimentos da galera da forragicultura. E para quem não sabe, o capiaçu, que é o capim que está na moda, também tem bastante oxalato. Então veja, tem alguns exemplos aqui da cetárea, que é uma gramínea que cresce em regiões alagadas, com teores altamente elevados, extremamente tóxico para cavalo. E se o animal ele estiver em um piquete onde só haja esse tipo de alimento volumoso, com alta concentração de oxalato, esse animal ele vai começar a apresentar problemas de absorção de cálcio. Se ele não absorve cálcio, ele retira o cálcio dos ossos pelo metabolismo dos hormônios calcitonina e paratormônio. E nesse ponto, o tecido ósseo ele começa a ser removido dos ossos chatos, dos ossos largos, principalmente na fronte do cavalo, né? Na fronte, no chanfro, entre as linhas dos olhos e o nariz, tem ali aquela área chamada chanfro. E aquela região começa a ter o tecido substituído por um tecido cartilaginoso. E aí nós temos o desenvolvimento de uma doença causada pelo desbalanço de cálcio e fósforo, desbalanço do cálcio, principalmente porque o cavalo não consegue absorver o cálcio da gramínea,
E aí existe uma inversão e o cavalo começa a remover o cálcio dos ossos. Aqui tem um exemplo de uma imagem do capim Maasai, né? Olha para vocês verem que dentro da universidade nós coletamos gramíneas de vários locais, capineira do hospital, capineira da equino, e veja o teor de oxalato nessas amostras. Então, sempre altas. Existe uma oscilação ao longo do ano no teor de ácido oxálico, do oxalato, da substância que se liga ao cálcio, formando o oxalato de cálcio, e aí está indisponível para a absorção do cavalo. E aí, se ele ficar submetido a essa dieta somente com esse elemento volumoso, sem nenhum tipo de suplementação, a tendência é que ele apresente sinais clínicos do desbalanço com cálcio. As categorias mais susceptíveis a este problema, quando consomem gramíneas com oxalato, são cavalos atletas, cavalos de trabalho, potros, né, animais em crescimento, e égua em gestação. Então, o oxalato é um problema nas gramíneas tropicais, aqui, como no exemplo, o capim colonial. E vejam bem, aqui na região do chanfro do cavalo, a dilatação. Então, aqui, essa dilatação, se nós fizermos um corte, nós vamos observar aqui a desestruturação do tecido ósseo. Esse é o último estágio da doença da cara inchada, ou osteodistrofia fibrosa, ou cartilaginosa. Essa é o último estágio. Antes disso, o cavalo apresenta manqueiras, o cavalo apresenta problemas de contração muscular, e o último estágio é a cara inchada. Observem aqui, ó, tanto da dilatação no chanfro. E nesse estágio já não tem mais volta, tá bem? Vocês podem voltar a suplementar o cavalo vai melhorar o metabolismo dele de cálcio, porém a lesão na cara do cavalo, né, esse inchaço, ele não regride. Isso é a cara inchada, tá bem? É comum na região do Pantanal e várias regiões. É fundamental para evitar esta doença que nós venhamos oferecer sempre o sal mineralizado. Perfeito? Sempre, para evitar esses casos da doença da cara inchada. Uma outra gramínea que vocês vão ver muito pouco aqui no Rio de Janeiro, porém quem for morar no sul talvez veja, que é o azevém. Essa já é um exemplo de gramínea de cultivo. Ela não é perene, ela é plantada no inverno nas regiões do sul aqui do nosso país. O azevém é uma gramínea comum na Europa, tá? Ela é de clima temperado, região fria, por isso é possível de plantá-la somente nas regiões frias do sul no período de inverno. Essa é uma gramínea que os cavalos amam. Produz-se feno de qualidade, é um alimento volumoso de altíssima qualidade para cavalo. Tem uma particularidade que ela acumula carboidratos solúveis. Isso é conhecido na Europa e justamente por esse tipo de gramínea acumular carboidratos solúveis faz com que, olha lá, estou vendo lá o capim. Esse sou eu lá no Rio Grande, não, em Santa Catarina, tá bem? Catando lá, catando capim. Enfim, é uma gramínea muito usada para fazer pré-secado na Europa, para fazer silagem, porque é uma gramínea que tem carboidrato solúvel e ajuda no processo de fermentação. Aqui no Brasil, nós não temos problema com a gramínea, o azevém, porque nós não colocamos os cavalos para pastejar o rebrote dela, né? O capim muito novinho. O azevém não deve ser pastejado pelo cavalo no seu rebrote nos dias iniciais, somente quando o capim já está mais alto, tá bem? E na Europa eles cortam esse capim para poder fazer pré-secado. E aí quando um brasileiro vai para a Europa e vê isso, ele tenta aplicar esse conhecimento aqui no Brasil. Então nós vamos
conhecer um outro tipo de alimento volumoso, tá? Que é a conservação por fermentação. Já chego lá. É muito comum também no sul que vocês encontrem consórcio de gramíneas com leguminosas. Aqui vocês conseguem ver umas folhinhas de leguminosa. Esse aqui é o trevo branco. Gente, isso daqui é maravilhoso para cavalo. Tá? Você cortar isso daqui e dar no coxo para o cavalo ou deixar o cavalo pastejar é maravilhoso. O cavalo, com certeza, ele vai adorar isso, porque o cavalo ele gosta de misturas na pastagem. Ele não gosta só de uma gramínea. Ele, de preferência, ele vai gostar de um consórcio, dessa mistura, de ter opções. Então, essa é uma realidade no sul do nosso país. Aqui, no Rio de Janeiro, vocês não vão encontrar. Tá bem? Bom, então partindo agora para o alimento conservado por fermentação anaeróbica, que é a silagem. Como na bromatologia eu falo da silagem, eu não vou entrar nos detalhes do tipo de conservação do alimento, mas sim eu vou entrar no uso do alimento para o cavalo. Silagem é um alimento que pode ser produzido tanto da planta inteira, e aí as plantas inteiras indicadas para a produção da silagem é o sorgo, planta inteira, e a planta de milho, planta inteira. Esse é um tipo de silagem, silagem de milho e de sorgo, planta inteira. A silagem só do grão, chamado silagem de grão úmido, só grão não é indicado para cavalo. É totalmente contraindicado silagem de grão úmido. O que pode ser usado com restrições de uso é a silagem, tanto de milho quanto de sorgo, planta inteira. Tá bem? Então vamos continuar. No processo, então, de confecção da silagem, o grão ele ainda não está completamente maduro. E o grão, por fato de ainda estar em desenvolvimento, parte dos carboidratos contidos no grão ainda não viraram amido. Elas estão num estágio anterior, ainda como carboidratos solúveis. E justamente por ter carboidratos solúveis no grão úmido da planta inteira, quando cortado e compactado, estes carboidratos solúveis proporcionam a fermentação láctea. Então, a fermentação que produz o ácido lático, ela é a preferencial. É ela que nós desejamos. E só é obtida a fermentação a partir do acúmulo do ácido lático em fermentação anaeróbica. Aí nós teremos uma massa conservada. Os micro-organismos crescem, se desenvolvem, produzem o ácido lático e esse ácido lático, ele, quando acumula bastante, ele reduz o pH, então a silagem é um alimento ácido e, por fim, estabiliza a massa. As bactérias morrem por conta da acidez e a massa fica estável. Pois bem, se nós olharmos aqui neste quadro, e eu quero que vocês olhem aqui na silagem onde eu estou marcando, observe o teor de matéria seca de uma silagem de um capim feito na Europa, tá? Essa silagem tem 30% de matéria seca. Boa silagem vai ter de 30 a 35. A quantidade de carboidratos hidrolisáveis é baixa na silagem porque eles foram consumidos para virar o ácido lático, que está aqui, ó, ácido lático 31. Então essa é uma boa silagem e quando nós olhamos aqui o pH, é um pH baixo. 4,9 pode chegar a 3 ponto alguma coisa. Então, silagem é um alimento ácido, tá bem? Por se tratar de um alimento ácido, nós temos que tomar cuidado, porque se ele é ácido, ele irá atacar os dentes do cavalo, predispondo a cáries, a problemas dessa acidificação. Outra característica da silagem
é que quando ela é feita de grão úmido, de milho, né, planta inteira, a presença desses grãos, existe ali um teor de amido. E como eu já disse e reforço para vocês, a presença do amido na silagem, ela pode se tornar um problema para criadores desavisados. Porque se a silagem ela contém resíduos de amido e ela contém uma quantidade significativa de amido, ao fornecermos a silagem como o único alimento volumoso, nós estamos dando amido proveniente da silagem. E aí, normalmente o criador ele usa a silagem mais o concentrado. Aí que está o problema. Quando o criador complementa a dieta de um cavalo que só come silagem como volumoso e o criador coloca concentrado, o amido do concentrado mais o amido da silagem se somam e o cavalo tem problema para digerir o amido, seja do sorgo ou do milho. E aí vem os problemas, tá bem? Vem a sobrecarga de amido. Então, o que é interessante é que a silagem ela seja utilizada como uma parte da dieta do cavalo. Então, a silagem de milho ou sorgo planta inteira, ela pode compor uma parte da dieta volumosa, não exclusivamente a dieta volumosa. Perfeito, gente? Entenderam? Silagem pode ser usada para cavalo? Pode. Silagem de planta inteira, desde que a silagem planta inteira não seja o único alimento volumoso da dieta do cavalo, tá bom? Continuando, vocês vão ver aí, Brasil afora, o uso de silagem reensacada. Tomem cuidado com esse tipo de alimento volumoso para cavalo, porque se a silagem foi fermentada e está bem compactada dentro do saco, tudo bem. Mas se essa silagem ela foi reensacada, o rapaz lá tinha um silo, e aí desse silo ele corta o silo e coloca dentro desse saco e vende. O material já entrou em contato com o oxigênio. E a partir desse momento, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele inicia um processo de deterioração. Então, tomem muito cuidado, tá bem? Eu vou sugerir aqui para vocês assistirem uma aula de um colega meu que tem o mesmo nome que eu, Vinícius. Ele é especialista em alimento volumoso, em forrageiras e trabalha com cavalo. Então ele vai falar sobre a possibilidade de se produzir silagem de baixo amido para cavalo. O que seria uma silagem de baixo amido para equinos? Seria fazer silagem de capins de capineira. Então, ao invés de cortar a capineira para picar, nós cortamos o capim da capineira em um momento adequado, com valor nutricional elevado, e esse capim ele vai ser picado, processado, compactado, podendo ou não colocar aditivos para melhorar a qualidade desta silagem e após estabilizada a massa, após a ocorrência da fermentação anaeróbica dentro do saco, dentro do recipiente onde a silagem, do local onde a silagem está sendo produzida, esta silagem ela pode ser usada para cavalo porque ela tem muito baixo teor de amido e esse tipo de silagem, especificamente a silagem de baixo amido, somente ela pode ser usada como o único alimento volumoso na dieta do cavalo. Então, se existe alguma silagem mais adequada para cavalo, a silagem de baixo amido é a mais indicada. Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque o meu xará ele vai falar também sobre uma comparação
de manejo alimentar e de custo, tá bem? Que eu vou tentar explicar rapidinho aqui nessa tabela 2. Ele vai explicar e vai falar sobre o processo todo de fazer silagem de capim, tá bem? Então, se nós formos olhar aqui, já vou chegar lá. Vamos nessa primeira tabela. Olha aqui a quantidade de amido que tem no milho, silagem de milho. Quanto que tem de amido residual? 23% na silagem de milho. Silagem de sorgo, 14%. E na silagem de capim-elefante, quanto que tem de amido? Baixinho, 3%. Claro que o valor energético ele acaba sendo um pouco menor, mas mesmo assim tem vantagens, porque não vai sobrecarregar o nosso cavalo com o consumo excessivo de amido, torna-se mais seguro. É possível também ajustarmos o teor de matéria seca de uma silagem de capim, colocando polpa cítrica, casca de soja, entre outros ingredientes que ajustam o teor de matéria seca para facilitar o preparo da silagem, haja vista que o capim somente tem baixo teor de matéria seca. Então é possível colocarmos aditivos nesses capins para poder viabilizar a produção da silagem. E aqui vem a nossa comparação entre duas dietas. Então observem aqui, ó. Aqui tem uma simulação de dietas com silagem de milho e silagem de capim com baixo amido para cavalos de 500 quilos, em trabalho médio, segundo o NRC, que é o que determina a exigência. O que essa tabela está dizendo? Então, eu tenho aqui a dieta 1. O que é a dieta 1 e o que é a dieta 2? Tá bem? Dieta 1, o volumoso é a silagem de capim. Tá bem? Na dieta 2, o volumoso é a silagem de milho, planta inteira, perigoso. Silagem de milho, planta inteira, perigoso. Por que é perigoso? Porque se nós olharmos a quantidade de amido que esses 20 quilos de silagem oferecem para o cavalo, 2,11 quilos de amido. Só que normalmente o criador ele dá um volumoso e enriquece a dieta suplementando com concentrado, com a ração. Olha, ele dá 4 quilos de ração na dieta 1, 4 quilos de ração na dieta 2. Tá bem? Ambas as dietas oferecemos a mesma quantidade de amido da ração. Olha, quase 2 quilos já, 1,8. O grande problema é que a associação da silagem de milho mais a ração culmina no fornecimento excessivo de amido, aumentando o risco de cólica e laminite. Por isso, se nós usarmos somente a silagem de capim baixo amido, a sobrecarga de consumo de amido será sempre muito menor e mais segura para o cavalo. Então, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo do professor, porque a minha aula vai ser curta, justamente para vocês acompanharem esse vídeo do professor Vinícius, da outra universidade. Tá bem? Bom, e o custo final? Como o custo da silagem de capim é menor, você tem uma redução em custo de alimentação. Bacana, né? Então vamos entender aqui sobre volumoso, silagem e pré-secado. Se a técnica de ensilagem foi mal empregada, foi feita sem nenhum tipo de critério técnico, a fermentação ela pode ser errada. Ao invés de ser uma fermentação anaeróbica adequada, com produção de ácido lático, vai ser outro tipo de fermentação, com outros ácidos graxos, proliferação de micro-organismos indesejáveis. Então, neste caso, a fermentação ela pode até proporcionar a presença
de fungos, proliferação de micotoxinas e intoxicação. Então, cuidado. Recomenda-se não reensacar o alimento fermentado, a silagem, tá? Deve ser sempre mantida em condições anaeróbicas. A silagem, portanto, de planta inteira e de milho e de sorgo não deve ser a única fonte volumosa da dieta. Se for usar silagem de milho e de sorgo planta inteira, a recomendação é que ele não ultrapasse 30% da fração volumosa da dieta, a fim de prevenir os problemas associados ao consumo excessivo de amido, distúrbios metabólicos por conta da glicose e problemas nos dentes por conta da acidez. Bem, silagem é um tipo de alimento conservado por fermentação. Existe um outro tipo de alimento conservado que é o pré-secado. O pré-secado ele vem da cultura europeia. O pré-secado em inglês vai se chamar haylage, que vem do feno e silagem, né? A mistura dessas duas terminologias em inglês, dando o nome de haylage. O pré-secado ele passou a ser produzido no Brasil com gramíneas do gênero Cynodon. Tá bem? A gramínea mais adequada seria o azevém, que é uma gramínea C3, que contém carboidratos solúveis. Porém, vai se produzir somente nas regiões frias do Brasil e durante o inverno. Então, não é prático produzir pré-secado no Brasil a partir de gramíneas C3. Isso é comum na Europa, como vocês veem nesse saco aqui à esquerda, tá bem? Aqui outros exemplos, onde eles usam plástico adequado, vedação adequada para proteger o alimento da entrada do oxigênio. Porque se por acaso esse plástico romper e o oxigênio entrar, nós teremos problemas de contaminação. Então, a gramínea utilizada para se produzir pré-secado normalmente são as gramíneas do gênero Cynodon. Aí vem Cynodon dactylon, cultivar Costicrois, Tifton, Floraquique, e aí vai depender do produtor. Então eles colhem esse alimento do pasto, cortam o capim, deixa ele realizar uma pré-murcha inicial e depois compacta esse alimento nessas grandes bolsas plásticas, nessas bolas. E esse capim fermenta ali dentro. A intensidade do processo de fermentação ela é menor quando comparada à silagem. Logo, o pré-secado ele é um alimento fermentado, porém menos ácido. Ele tem acidez, mas como a intensidade da fermentação é menor, porque tem menos carboidratos solúveis, ele é menos ácido. O que vocês têm que prestar muita atenção é na qualidade do pré-secado. Esse alimento, ele pode ser o único alimento volumoso da dieta de um cavalo, mas tem que ter cuidado quanto à sua qualidade higiênica, de conservação, porque um furo nesse plástico, como vocês observam nessa bola aqui à direita, né, foi remendada com fita, ela proporciona a entrada de oxigênio e o crescimento, desenvolvimento de micro-organismos que geram manchas brancas, como estão vendo aqui, ó, a listéria. E aí ela vai gerar contaminação. Olha aqui, uma bola que com certeza sofreu uma perfuração e permitiu a entrada de oxigênio, água, e ali houve a proliferação de micro-organismos de vários tipos, né? Não só a listéria, mas outros dos quais a gente não consegue identificar. E aqui se proliferaram fungos, entre outras bactérias, que podem contaminar esse alimento com micotoxinas. E esses fungos são muito agressivos para cavalo, gerando problemas enormes de intoxicação por micotoxinas. Dicas práticas para o uso da bola do pré-secado é que vocês precisam saber o peso delas, né?
quando elas são compradas, o criador ele precisa saber o peso, tá? E esse peso que vocês vão comprar é sempre na matéria natural. Pode ser de 150 quilos, 250, enfim, vocês têm que conhecer o peso disso. Tem que ter o cuidado na hora de descarregar, para não pegar e jogar no chão e perfurar o saco. E aí você estragou o alimento. Quando for abrir a bola do pressecado, é fundamental que se saiba o teor médio da matéria seca. Em média, 50%, né? Silagem tem por volta de 30 a 35% teor de matéria seca. O pré-secado, ele vai girar em torno de 50%, tá bem? De 50 a 60%. E quando aberto, gente, por se tratar de um alimento úmido, fermentado, é obrigatório o consumo rápido desse alimento volumoso. Tá? Nas nossas condições de Rio de Janeiro, é de 1 a 2 dias após aberto consumir tudo. Em locais mais frios, tolera-se até 3 dias. Mas aqui no Rio de Janeiro, que é muito quente, de 1 a 2 dias. Depois disso, o alimento estraga. Entendam isso: o alimento estraga. E ao estragar e o cavalo comer com fome, isso vai dar problema no trato digestivo dele. Então, calculem a quantidade de animais, ou senão vocês vão ter muitas perdas. E aí aumenta os custos. Então, calculem. Tá? Essa vai ser uma questão de prova para vocês. Perfeito? Já estou dando a dica. Né? E eu já fiz uma conta parecida com vocês na aula de bromato. Então, vocês já sabem como calcular em função do consumo de matéria seca, e eu dou os valores para saber quantos animais podem ser alimentados com uma bola, por exemplo, de pré-secado. Perfeito? Agora nós vamos para as plantas leguminosas e já vamos caminhando para o final da nossa aula. Como eu disse para vocês, o objetivo da nossa aula é complementar o que nós começamos na semana passada. São inúmeras as plantas leguminosas que podem ser utilizadas para cavalo. Muitas, principalmente na nossa região aqui tropical. São várias. Mas a mais comum e amplamente difundida no mundo e reconhecidamente aceita pelos equinos é a alfafa. A alfafa ela é conhecida no mundo todo sobre suas qualidades e que vem de diferentes pontos. Primeira coisa, o alimento volumoso alfafa, mais comumente vendido como feno de alfafa, tá bem? Porque até existem áreas para pastejo, mas não é economicamente viável colocar o cavalo para pastejar o pasto de alfafa. Então, é mais economicamente viável cortar a alfafa, enfardar, produzir o feno e oferecer esse alimento desidratado. A alfafa é excelente alimento. Todas as plantas leguminosas, inclusive a alfafa, elas são muito ricas em proteína. Então é um alimento volumoso que vai ter aí no mínimo 16% de proteína bruta. Então, um alimento volumoso com alto teor de proteína bruta, bacana pra caramba para cavalo e rico em aminoácidos essenciais, principalmente a lisina. Tá bem? Outra coisa interessante do uso da alfafa é porque, por se tratar de uma planta leguminosa, ela é rica em macrominerais, dentre eles o cálcio. Existem outros macrominerais que a alfafa é rica, dentre eles o magnésio. E justamente pelo fato da alfafa ser rica em magnésio, não se recomenda o uso da alfafa como sendo o único alimento volumoso da dieta, mesmo para éguas gestantes em lactação, em potros em crescimento.
o consumo exclusivo somente de alfafa como alimento volumoso pode predispor a alguns problemas que nós vamos discutir em aulas mais adiante. A alfafa é excelente fonte de cálcio, então muito bom para complementar a dieta de categorias de animais de alta exigência em cálcio. O cavalo atleta, a égua em gestação, a égua em lactação, o potro em crescimento. Então são categorias de maior valor agregado, são mais caras de manutenção. Então a alfafa ela entra complementando a fração volumosa. Perfeito? Uma outra particularidade recentemente descoberta e discutida é que, como o estômago do cavalo, como vocês estão vendo aí na foto, ele está completamente, constantemente exposto à acidificação, a alfafa ela tem um potencial tamponante. Então, ao associarmos alfafa na dieta de um cavalo atleta, o efeito tamponante que a alfafa possui, ela auxilia, ela potencializa a ação da saliva, protegendo a região aglandular do estômago do cavalo. Então, essa é uma informação super bacana, tá bem? Então, a alfafa tem esse potencial de tamponamento em função da presença do cálcio e do alto teor de proteínas. O que mais que nós podemos falar? A alfafa, justamente pelo fato de controlar o pH, ela auxilia no controle do pH do estômago, também auxiliou modulando a presença de alguns micro-organismos indesejáveis no estômago do cavalo. Então a alfafa ela contribuiu para melhorar. Mas o quanto de alfafa na dieta de um cavalo atleta? A inclusão de 16% de alfafa na matéria seca, tá? No consumo diário já auxilia. Mas quanto que isso significa na dieta de um cavalo atleta, professor? Olha, 2 quilos é mais do que suficiente para um cavalo atleta de alfafa, tá? 2 quilos, pegando na bolacha ali, né? Tira do fardo de feno. 2 quilos, 2,5 quilos para um cavalo de 500 quilos. Isso por dia. Tá? A alfafa, o feno, ele vem complementando a dieta volumosa. Não pode ser exclusivamente a alfafa. Tá bem? O bacana da alfafa é que a alfafa também ela é muito rica em substâncias pépticas. As substâncias pépticas, elas auxiliam o processo de fermentação no seco-colo. Então, quando um animal consome uma planta leguminosa, você potencializa o processo de fermentação porque você está estimulando o consumo de substâncias pépticas. E elas carregam mais água e auxiliam as bactérias fibrolíticas a aumentar sua atividade fermentativa. Uma outra particularidade que a alfafa possui, associada à fibra, é que uma parte do nitrogênio da alfafa, né, a proteína da alfafa, ela é composta por nitrogênio. Então, a proteína, a menor estrutura de uma proteína é um aminoácido. E o elemento químico orgânico comum nos aminoácidos é o nitrogênio. Bacana. Parando e olhando para esse raciocínio, vocês têm que entender que nem toda a proteína da alfafa, a alfafa é rica em proteína, mas nem toda essa proteína ela é digerida no intestino delgado. Uma parte desta proteína ela está presa nas fibras da parede celular da alfafa. E o cavalo não consegue, né, com as suas próprias enzimas, digerir esta parede celular vegetal. Ele precisa da ação das enzimas das bactérias. Então, no meio dessas fibras, eu tenho proteína, eu tenho nitrogênio.
e essa fibra, a parede celular vegetal, ela vai e chega na câmara fermentativa. Quando chega esta fibra de qualidade na câmara fermentativa, ela é rapidamente degradada pelas bactérias, porque ela é rica em pectina, e quando ela degrada, ela libera esse nitrogênio preso nas fibras, disponibilizando aminoácidos, cálcio, disponibilizando nitrogênio para que as bactérias cresçam e se reproduzam. Isso tem um efeito muito benéfico num cavalo atleta, porque potencializa a fermentação e obtém-se mais energia do substrato fibroso. Essa é uma estratégia fundamental para quem trabalha com cavalo atleta, potencializar a fermentação na câmara fermentativa, usando como estratégia a alfafa. Dando continuidade, por que a alfafa não pode ser o único alimento volumoso ofertado na dieta dos animais, dos equinos? Porque o excesso de magnésio vai causar a formação de um precipitado, né? O enterólito. Sais de estruvita se formam e vai colando um no outro. Esses sais vão se precipitando e vai formar uma bola, um enterólito, uma pedra dentro do trato digestivo do cavalo que obstrui a passagem. E ao obstruir, o cavalo vai sentir dor e vai gerar a cólica. Tá bem? Segundo ponto pelo qual não pode ser a alfafa o único alimento volumoso da dieta do cavalo. A alfafa tem muita proteína. Lembrando que a alfafa, como feno, no mínimo 16. Então ela pode ter 18, 19, 20. Já vi alfafa com 21% de proteína. Se a alfafa for o único alimento volumoso, nós teremos uma sobrecarga de proteína na dieta. E isso custa caro, tanto para pagar quanto para manter o seu animal. O excesso de proteína em um cavalo, ele é muito fácil de notar naqueles animais mantidos em baias, confinados, comendo concentrado e o volumoso na forma de alfafa. Por que é fácil? O excesso de proteína se transforma em ureia e depois ureia e vai ser eliminado pela urina. Então, nesse processo de transformação do nitrogênio que estava na proteína em ureia, que é eliminado pela urina, o cavalo gasta energia no seu metabolismo, ele gasta, e além disso, ele carrega água. Ele precisa eliminar a água através da urina. Então, ele vai urinar mais. Imagina que esse cavalo está numa baia e a cama ela está constantemente sendo molhada. E quando a ureia ela entra em contato com o oxigênio, com a temperatura do ambiente, ela se transforma em amônia. E a amônia volatiliza. A amônia volatilizando, ela irrita as mucosas das vias aéreas superiores do cavalo, o olho, além de gastar a cama, porque molha mais. E aí você tem que pagar para tirar, tem que repor a cama. Então, o excesso de proteína proveniente do consumo exclusivo da alfafa é um problema na alimentação dos cavalos. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uso prático da alfafa, né? O feno é a forma de fornecimento da alfafa mais comum. A alfafa, como feno, tem fibras de qualidade, pectina. A alfafa é rica em proteína, aminoácidos e minerais, principalmente o cálcio. Portanto, vai ser indicado para potros, éguas gestantes, éguas em lactação. E no caso, para cavalo atleta, de 2 a 3 quilos por dia, isso complementa a dieta. Então, a alfafa ela é sempre trabalhada com outro alimento volumoso, nunca somente a alfafa como alimento exclusivo. Perfeito? E aqui, esse soldado aqui, ele está fazendo um manejo
de manipular o fardo de feno de alfafa. Isso aqui é um protocolo muito usado no exército, onde eles abrem o fardo de alfafa para ver se não tem arame, se não tem nenhum tipo de objeto estranho dentro do fardo. O grande problema de excesso de manipulação do fardo de alfafa é que as folhas onde estão os nutrientes de melhor qualidade, onde estão concentrados os nutrientes nas folhas, eles caem. Então, se manipular muito essa bolacha, né, do fardo de feno, as folhas caem todas no chão. Então, é melhor que você coloque retire uma bolacha, mas que deixe essa bolacha intacta para o cavalo comer, tá bem? E aí ele se vira para comer as folhas, porque se você manipular antes, vai cair tudo aonde você estava mexendo. Em alguns casos, para animais mais sensíveis à pulverulência, à poeira da alfafa, você pode molhá-la. Imersão em água, deixa ali 30 segundinhos e tira. Só para remover a poeira do fardo de feno. Não deixem o fardo de feno na água por muito tempo, somente o suficiente para tirar essa poeira. Porque se o fardo de feno ficar na água, as substâncias solúveis vão ser lavadas e o alimento volumoso vai perder o seu valor nutricional. Tá bom? Aqui eu tenho dois exemplos de tabela de composição bromatológica da alfafa e aqui eu tenho 19% de proteína. Olha que maravilha. Então, é realmente um alimento proteico de qualidade. Mas como eu disse, não existe somente a alfafa como opção de alimento volumoso proveniente das leguminosas. Existem outros tipos. A alfafa é o mais comum, mas existem outros. No sul do Brasil, vocês vão encontrar o trevo branco, que apareceu naquela foto lá no início da aula de hoje com o azevém. Mas temos outros aqui em vermelho, muito já estudado, o feijão guandu, as folhas do feijão guandu. Já foram feitos estudos com o cavalo que foram fornecidos folhas do feijão guandu na forma de feno. E foi um alimento volumoso de qualidade para suplementar animais equinos. Outros tipos de alimentos, como o amendoim forrageiro, que é o Arax pintoi. Então, o Arax ele é aceito pelos equinos, ele é mais aceito na forma de feno. E aí os cavalos podem receber essa suplementação. O outro tipo de alimento volumoso é o próprio estilosantes. Esse foi um estudo que eu fiz, foi durante o meu doutorado, e nós trabalhamos com vários tipos, né? Eu digo nós, a nossa equipe, no desenvolvimento do meu projeto. Trabalhamos com vários tipos de plantas. No mestrado, a equipe trabalhou com o amendoim forrageiro, o macrotiloma, desmodium, o feijão guandu. Já no doutorado, desenvolvemos o uso da planta leguminosa estilosantes para cavalo. Então foi interessante, porque nesse vídeo vocês podem observar o pasto seco, tá? Isso daí era no meio do ano, isso é em Montes Claros, uma região do polígono da Seca, do norte de Minas, e nós produzimos o feno do estilosantes. Estilosantes Campo Grande e estilosantes guianense. Ali eu coloquei das duas variedades, tá? Então um lote de potro desmamado, ele recebe o alimento concentrado, mas eles estão num piquete onde não tem capim.
Então, uma das formas de suplementar uma categoria como essa, de potros manga larga marchador, que necessitam comer muita proteína, é oferecer uma planta leguminosa que cresce nessas condições. E uma delas pode ser o estilosantes, produzido como feno, conservado, desidratado e oferecido para os animais desta forma. Então, essa é uma estratégia de alimentação no período da seca. Funciona e vocês podem desenvolver essas tecnologias, principalmente nessas regiões mais distantes do Brasil, trazendo, né, informação por criador. Olhem, repare o pasto lá em cima, não tem nada, é só poeira. Vocês conseguem ver o capim seco em cima da terra, mas é só poeira, não tem mais nada para os cavalos comerem. Então, fica complicado alimentar bem potros que são de categorias extremamente exigentes numa condição de seca como essa. Então, são estratégias alimentares das quais vocês podem fazer o uso. Perfeito? Então, nós encerramos a nossa aula aqui. Eu agradeço a paciência de todos vocês. Eu vou voltar para minha tela aqui e, por favor, assistam, converse com seus colegas e clique no link da aula que vai estar em PDF para vocês, para assistirem à apresentação do outro professor. Tá bem? Abraço. Tchau, tchau.